Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História, e hoje iremos estudar a aula 7 do 6º ano. O tema da nossa aula é tempo cronológico em relação aos calendários e também agrupamentos de anos. Para essa aula, nós temos os seguintes objetivos, aqueles que vocês terão que aprender. Compreender a função dos calendários, a exemplo dos antigos, relacionar os calendários cristão, judaico e muçulmano quanto à sua origem em comum, analisar outras unidades de tempo, como as décadas, os séculos e os milênios, e calcular os séculos para cada ano, transformando-os em números romanos conforme as regras. Muito bem, o Zezinho, nosso companheiro de toda a aula, está nos alertando, nos lembrando que a aula passada nós trabalhamos sobre os relógios, que eles contabilizam também o tempo, né, o tempo cronológico, mas de forma inferior. Agora os calendários, eles unem maior agrupamento de tempo em dias, semanas, meses e anos. E ainda, vou falar para vocês, tem mais de um calendário, não é só aquele que a gente ganha lá da mercearia, lá do mercado ou lá do banco, tá bom? Tem mais de um, vamos entender? Primeiramente, o que é um calendário? Ele é então um sistema de medição de dias inteiros e não de horas, como o caso dos relógios. Por isso, o tempo medido pelos calendários é bem mais longo, como eu falei, um dia, 24 horas, e tem a questão dos minutos. Os calendários, eles são frutos de convenções sociais. A sociedade vai determinar a melhor maneira de organizar o seu tempo. E eles estão sujeitos a mudanças na maneira como as pessoas encaram o tempo, a evolução da sociedade, tá? E ao longo da história, vários calendários eles foram criados e a gente vai entender um pouquinho de alguns calendários mais antigos. O primeiro que a gente vai ver, talvez o mais antigo, considerado para alguns historiadores, é o calendário da Mesopotâmia. Mesopotâmia, se a gente for localizar hoje essa região, fica lá no Iraque. Nós estudaremos nas próximas aulas, já estou dando spoiler para vocês, tá? Conforme alguns pesquisadores, o primeiro calendário, então, ele surgiu lá por volta de 2700 a.C. E provavelmente o povo que criou esse calendário foi o povo sumério, sendo aprimorado depois pelos caldeus, que também são povos da região da Mesopotâmia. Ele possuía 12 meses lunares, de 29 ou 30 dias, e serviu de base para o calendário adotado pelos judeus, que a gente já vai estudar um pouquinho melhor sobre ele. Cada mês, segundo o Zezinho aqui, ó, ele sempre está me lembrando de algumas informações. Cada mês começava na lua nova, então o ano tinha 354 dias, ficando defasado em relação ao calendário solar, que nós temos 365 dias, mais um dia a cada 4 anos, nos anos bissexto. Para resolver a situação, o que eles fizeram? Os caldeus acrescentavam um mês a cada 3 anos. Próximo calendário, nós temos o calendário egípcio. Eles criaram um calendário por volta de 6.000 anos atrás. Ele era baseado no ciclo da lua, composto de 12 meses, que somavam também 354 dias. Após 1000 anos, os egípcios adotaram um calendário solar de 360 dias, qual era dividido em 12 meses. No término do 12º mês, eles somavam 5 dias complementares para fechar todo esse ciclo. Calendário Inca. Por que eu busquei o calendário Inca? Porque os Incas são um dos povos antigos que formaram aqui o continente americano. Como é que funcionava? Combinava o ano solar de 365 dias com 12 meses lunares. Cada mês tinha o seu próprio festival.
o qual era marcado por celebrações de culto ao sol. Para eles, o Deus Sol era muito forte, inclusive faziam alguns sacrifícios em homenagem ao Deus Sol, aos mortos também e a questão da agricultura. Os incas faziam sacrifícios para o Deus Sol com o propósito que aquele ano a produção fosse boa dentro da agricultura. Calendário chinês, esse é bastante conhecido por aquelas meninas que acompanham o horóscopo, tem aquelas revistinhas de horóscopo e fala do mês do coelho, o mês do tigre, até o meu, vou alertar para vocês, o meu é o coelho, tá? Ele é um lunisolar. O que isso quer dizer? Ele tem influência do Sol e também da Lua. Ele possui 12 meses, cada um deles é representado por um animal. Na seguinte ordem, nós temos então o rato, o boi, temos o tigre, coelho, dragão, a serpente, o cavalo, o carneiro, macaco, galo, cão e o porco. Só que na China, por exemplo, tem 2 calendários. O calendário que é ocidental, solar, utilizado em atividades civis, normalmente administrativas. Já esse tradicional, ele é usado para datar eventos relacionados à cultura do país, né? Percebam o símbolo chinês do yin e yang, né? Do positivo, negativo. Tem muitas tradições chinesas que vão utilizar desse símbolo. Calendários de ordem religiosa. Lembram que no início da aula eu falei para vocês que 3 calendários eles vão ter uma relação em comum. Quais são eles? O cristão, o judaico e o muçulmano. Por quê? Porque os 3 vão partir de fenômenos que aconteceram de ordem religiosa. Primeiro calendário, o nosso calendário aqui do Brasil, né, aqui de São Bento do Sul, é o calendário cristão. Por que ele tem esse nome? Porque o ano 1 do nosso calendário foi o nascimento de Jesus Cristo. Portanto, os anos anteriores ao nascimento de Cristo, eles são acrescidos de AC, que significa antes de Cristo. Já os anos posteriores, eles são colocados DC, depois de Cristo. Mas nem sempre. Tanto é que quando a gente faz a data, a gente não coloca 2021 depois de Cristo. A gente já sabe que é depois, mas foi uma padronização para tentar entender o que vinha antes, o que vinha depois, até quando a gente faz as linhas do tempo. Temos também uma curiosidade. A rotação completa da Terra ao redor do Sol, ela ocorre depois de 365 dias, 5 horas e 49 minutos. Dessa forma, por isso que a cada 4 anos é acrescentado um dia no mês de fevereiro, compondo assim os anos bissextos. Até fica uma dica para vocês. Conhece alguém que nasceu dia 29 de fevereiro? O que aconteceu com ele? Será que ele faz aniversário cada 4 anos? Dá uma pesquisada. Calendário judeu. Coloquei aqui o símbolo do calendário judeu, o símbolo da cultura judaica, né? A questão da estrela de Davi. O calendário judeu, o marco inicial é a data que, para eles, Deus criou o universo. Fato este que teria acontecido no ano de 3760 a.C. Portanto, se a gente for analisar 3760 a.C., vamos lá para a questão do calendário judeu. O calendário deles surgiu antes do nosso. Logo, para eu saber que ano eles estão, eu vou ter que somar ao ano em que nós estamos, 2021, certo? Para saber, nós vamos lá fazer a conta, 8, 7, 5. Eles estão no ano de 5.781, tá? Pela contagem, porque começou 3.760 a.C. e nós já estamos a 2021 anos depois de Cristo. Agora, vamos entender um pouquinho sobre o calendário muçulmano. Também coloquei um símbolo que o representa, que é a questão da lua
por causa de ser um calendário de ordem lunar, e a estrela de 5 pontas, que representam os 5 pontos principais para os muçulmanos ali da religião: a fé, a caridade, a oração, a peregrinação e também a questão do jejum. Eles têm a questão das orações em determinados horários do dia. O jejum, tem o mês do Ramadã, que eles jejuam isso em homenagem a Deus, que para eles é Alá, né? O marco inicial do calendário muçulmano é a Hégira. O que foi a Hégira? A fuga de Maomé, que é o profeta que trouxe para eles a questão da religião monoteísta, a crença em Alá, com uma mensagem vinda do anjo Gabriel. Esse Maomé, esse profeta, como ele não foi aceito lá na cidade de Meca, ele acabou tendo que fugir para Medina, por isso a Hégira. E isso aconteceu no ano de 622 do calendário cristão. Então já o calendário dos muçulmanos, ele surge depois do nosso. Então, para eu entender que ano estão os muçulmanos, eu teria que fazer o seguinte: 2021, que é depois de Cristo, menos 622, que é também depois de Cristo. Eu vou ter que fazer uma conta de subtração. Para isso, a gente já sabe, vai ter que emprestar aqui, né? Aqui fica 1, aqui fica 11. 11 menos 2 é 9. Vou emprestar daqui, né? Vai ficar 1. Aqui fica 10, mas fica 9. 11 menos 2 é 9 também. 9 menos 6 dá 3. E aqui 1 menos 0, 1. 1399 é a questão do ano do calendário muçulmano. E lembrem-se, os três, calendário cristão, judeu e muçulmano, têm um acontecimento religioso por trás. Cristão, nascimento de Cristo; judeu, a criação do mundo, segundo os judeus; e o muçulmano, a fuga de Maomé de Meca para Medina. Outras medidas de tempo. Falei para vocês que tem outras formas também de medir o tempo. Nós temos as décadas, que representam 10 anos, os séculos, que equivalem a 100 anos, e os milênios, que valem 1000 anos. Ainda entre esses três, o que mais aparece nos livros de história são os séculos. Mas para isso, o Zezinho já está me alertando que nós vamos ter que entender as regras para entender como funciona essa questão de transformar um ano em século. Muito bem, a primeira regra: todo ano que é terminado em 2 zeros, basta a gente eliminar os 2 zeros do final, que o número que vai sobrar na frente vai ser o correspondente ao século. Por exemplo, 1500, o ano do descobrimento do Brasil. Eu vou retirar os 2 zeros do final, vai ficar século XV, ou XV em números romanos. Século 100 também. Ano 100. Eu vou tirar os últimos 2 zeros e vai virar século 1 ou I. O ano de 2100, ainda não chegamos lá. Ele vai pertencer ao século 21. Por quê? Porque eu vou retirar os últimos 2 zeros dele e vai sobrar o 21 na frente. Outra regra. O Zezinho, aí, ó, ele tá me incomodando de novo. Ele tá dizendo o seguinte, que é bom a gente lembrar que sempre é uma divisão por 100. Então, quando você faz uma divisão por 100, basta eliminar os 2 zeros, como está mostrando aqui. Agora, a segunda regra. Ano que não termina em 2 zeros. É preciso eliminar os 2 últimos algarismos e somar 1 ao que sobrar na frente. Por exemplo, 1939 é o ano que iniciou a Segunda Guerra Mundial. Eu vou tirar os últimos 2 de trás, certo? Vai ficar 19. Eu vou ter que somar mais 1
que vai gerar o século 20, ou XX em números romanos. O ano 101, eu vou tirar os últimos dois, vai ficar o 1 na frente. Eu vou somar mais 1, logo terei o século 2. E o ano 2134, nós eliminaremos os últimos dois algarismos, com isso vai ficar o 21 e eu vou somar o 1. Com isso teremos o século 22. Tá, mas professor, sempre vai ter que somar 1? Por que a gente tem que somar 1 no final? Então, nós vamos somar o 1, por quê? Porque esse número que sobra ali do lado representa um novo século que está iniciando. Por exemplo, no ano de 1939, lá quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, eu tiro os últimos dois, ficou 19, eu somo mais 1, por quê? Porque eu tenho 39 anos do próximo século, por isso século 20, tá ok? Muito bem. Terceira regra, essa já falamos anteriormente, quanto aos anos, eles ocorrem antes do nascimento de Cristo, coloca-se AC, assim como antes dos séculos, décadas ou milênios. E quando elas acontecem depois do nascimento de Cristo é o DC, ou, como a gente sabe, não é necessariamente importante colocar o DC. Só quando ela se aproxima muito ali do meio da nossa linha do tempo. Lembre-se, é importante, o Zezinho sempre está aqui para a gente lembrar alguma coisa, não existe ano 0. Existe o ano 1 do nascimento de Cristo. Por isso coloquei ali para vocês. A linha, o 2DC, mas tem o 2AC. Então, entendam isso. Próximo item. Geralmente, os séculos, eles são escritos em números romanos. Coloquei para vocês uma tabelinha, embora eu sei que vocês já aprenderam em outros anos. Mas, é importante relembrar. Um algarismo, ele não repete mais do que 3 vezes, portanto, o número 4 não dá para colocar 4 i's, mas sim o IV. Por quê? Porque se um símbolo ele antecede ao outro de um valor superior, é realizada uma operação de subtração do valor da direita menos o da esquerda. Então, 40 ali, eu tenho o X, que vale 10, e o L que vale 50, por isso 50 menos 10 vai dar o 40. Quanta informação, né? Hoje vocês aprenderam, inclusive, que a matemática tem uma certa relação com a história. Sempre não esqueçam, a matemática é a academia do cérebro. Você exercitando sempre vai estar com o cérebro 10. Então, agora vamos para as atividades. Se precisar, retomem os slides. Pensem ali nos objetivos, se vocês compreenderam cada um deles, ok? Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!